Olá, eu sou Ivan Lima e você pode me encontrar aqui na Fatos Desconhecidos todos os dias. Antes de começarmos, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e para ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Durante muito tempo, mais ou menos até o século XVIII, era comum que indivíduos brancos comercializassem pessoas negras. As pessoas da pele escura eram tratadas como mercadoria, como se realmente fossem posse de alguém. E para transportar os escravos da África para os outros continentes, eram usados os temidos navios negreiros. Os escravos saíam dos portos africanos dentro de navios superlotados, pequenos, repletos de doenças e em condições abomináveis. Claro que há poucos relatos por parte dos escravos sobre o que realmente acontecia dentro desses navios, mas o pouco que se sabe já é o suficiente para nos dar ideia do quanto o tratamento para com essas pessoas era desumano. Vem comigo, que eu vou contar todos os detalhes sobre como era viajar dentro de um navio negreiro. É muito triste quando a gente olha para o nosso passado e vê todas as barbaridades que os humanos fizeram contra os seus iguais. Aqui no Brasil, desde o início da colonização de Portugal, quem passou por muito sofrimento foram os indígenas. Muitos deles foram feitos de escravos para trabalhar nos engenhos, só que uma série de fatores levou à diminuição da população indígena. Um deles foi a violência usada contra os nativos brasileiros, mas o principal era algo que estava fora do controle das pessoas mais poderosas da época, o fator biológico. Eu digo isso porque o sistema imunológico dos indígenas era diferente do sistema imunológico dos colonizadores. Os índios não tinham defesa contra muitas doenças que foram trazidas pelos portugueses, como a varíola, por exemplo. Além disso, havia muitos conflitos entre os colonizadores e a igreja. Os colonos queriam que os índios se tornassem escravos para ter mão de obra gratuita, enquanto a igreja achava que os índios eram uma peça fundamental para a conversão religiosa. Outro fator interessante a observarmos é a diferença no sistema de produção dos colonos e dos índios. Enquanto os colonos tinham o objetivo de produzir a todo vapor para acumular a produção dos índios era apenas o suficiente para o sustento da comunidade. Diante dessas e de outras razões, os colonos concluíram que era vantajoso trazer escravos da África para o Brasil. Na verdade, de acordo com o sistema econômico mercantilista, o tráfico de escravos era um negócio relevante que poderia trazer lucros e outros benefícios tanto para Portugal quanto para as pessoas que entrassem no negócio. De forma resumida, a escassez da mão de obra indígena e o potencial do tráfico de escravos fizeram os colonos começarem a trazer escravos africanos para o Brasil. O tráfico negreiro já existia desde o século XV. Inicialmente, os portugueses levavam os escravos para trabalharem nos serviços urbanos, sobretudo em Lisboa, e eram utilizados na produção de açúcar nas ilhas atlânticas de Portugal. Com o desenvolvimento da produção açucareira por volta de 1580, os primeiros 3.000 africanos desembarcaram no Brasil. Os escravos eram comercializados por traficantes que os compravam como prisioneiros de guerra ou os capturavam por meio de emboscadas. Após se tornarem prisioneiros, os escravos eram levados até os portos, onde eram revendidos para algum comerciante europeu. Os escravos também eram marcados com ferro quente para indicar a qual traficante eles pertenciam. Os africanos eram tratados como animais, como se fossem realmente propriedade de alguém. E para negociação, eles eram trocados por alguma mercadoria de valor como tabaco, pólvora, cachaça, especiarias, entre outros itens que na época eram extremamente valiosos. Mas
Como eles eram transportados da África para os outros continentes? Pelos temidos navios negreiros, também conhecidos como navios tumbeiros. Essas embarcações atravessavam o Atlântico, transportando inúmeras mercadorias e voltavam lotadas de escravos. Esses navios eram menores que cargueiros comerciais comuns, o que permitia adentrar os rios africanos para buscar as mercadorias. No começo, o foco eram apenas os escravos jovens, de 8 a 25 anos de idade. Para os colonizadores, traficar pessoas incapazes de fazer trabalho braçal não fazia sentido, considerando que o objetivo era traficá-los para o trabalho forçado. Mas nos últimos anos do tráfico de escravos, qualquer pessoa era útil. Os mancos, surdos, cegos, líderes religiosos, mulheres grávidas, qualquer pessoa teria alguma utilidade. Os maus tratos começavam bem antes dos escravos embarcarem nos navios. Eles ficavam amontoados e em condições precárias até a hora da viagem, período em que eles sofriam com a violência dos homens brancos. O lugar onde os escravos viajavam também era desumano. Eles ficavam aglomerados no porão do navio, alguns deles acorrentados. Geralmente, ficavam nus e eram separados por sexo. Os homens permaneciam acorrentados para que não houvesse risco de revolta ou algo do tipo. Já as mulheres eram submetidas à violência sexual por parte da tripulação do navio. Como eu já citei, os navios negreiros geralmente eram pequenos, mas isso não impedia que cerca de 300 a 500 escravos fossem amontoados nos porões. Quanto ao tempo da viagem, isso dependia do destino. Os navios que partiam de Luanda, capital de Angola, com destino a Recife, demoravam 35 dias para concluir a travessia. Os que iam em direção a Salvador demoravam 40 dias e para o Rio de Janeiro, em torno de 50 a 60 dias. Apesar das péssimas condições e dos maus tratos sofridos pelos escravos, os traficantes precisavam tomar certos cuidados para não perder a mercadoria, pois, de certo modo, a morte de um escravo significava prejuízo para os traficantes. O lugar em que eles eram transportados era quente, sem ventilação e tão pequeno que os escravos muitas vezes não conseguiam sequer ficar em pé. Já pensou passar semanas e, em alguns casos, meses numa situação como essa? Para não prejudicar a saúde dos prisioneiros, de vez em quando, um grupo reduzido podia subir ao convés para tomar sol, mas depois tinha que retornar para o porão. Às vezes, durante o banho de sol, os prisioneiros eram obrigados a dançar ou fazer exercícios físicos, sempre sob a ameaça do chicote. O resultado era um espetáculo melancólico, já que, obviamente, ninguém ali estava feliz. Todos esses fatores levavam a uma situação conhecida como banzo, que é uma espécie de depressão desenvolvida por pessoas que vivem em cárcere em um cenário de desesperança e de constantes abusos. Essa espécie de depressão também gerava pensamentos suicidas e desgosto pela vida entre os escravos. Segundo muitos historiadores, era comum que os prisioneiros tirassem a própria vida, tanto que o suicídio entre os escravos era cerca de 3 vezes mais frequente do que entre pessoas livres. A comida era extremamente escassa e era basicamente apenas uma refeição por dia. No começo das viagens, os traficantes costumavam dar uma quantidade ainda menor para evitar que houvesse uma rebelião no navio. Quanto à água potável, essa também era escassa. A desidratação e a má alimentação faziam surgir doenças como o escorbuto, enfermidade causada pela falta de vitamina C. Como consequência, muitas vezes acontecia a proliferação de doenças entre os escravos, dentro do navio. Foram nessas condições que milhões de pessoas foram levadas da África para vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, o comércio de escravos se tornou um negócio extremamente lucrativo, principalmente com o aumento de demanda quando surgiu a mineração. Durante 3 séculos, o tráfico de escravos africanos foi uma atividade intensa. As estimativas apontam que o Brasil
foi o país que mais recebeu escravos ao longo da história. Não se sabe ao certo quantos africanos foram trazidos para cá. Alguns estudiosos apontam para 4 milhões de africanos, enquanto outros falam em 3 milhões e 600 mil prisioneiros. Mas a revisão desses números fez os historiadores concluírem que o total de escravos trazidos para cá aproximou-se dos 5 milhões. Essa atividade começou a decair com uma mudança de postura da Grã-Bretanha. Em 1840, os ingleses começaram a combater a escravidão. Com isso, o transporte de escravos acabou sendo considerado crime de tráfico. Mas não se engane em achar que eles tiveram consciência dos horrores que aconteciam com os africanos. Na verdade, a proibição foi uma questão de interesse, já que os ingleses precisavam de consumidores para seus produtos industrializados e o tráfico de escravos se tornou algo desinteressante. A Inglaterra fazia vistoria em navios suspeitos de tráfico em alto mar, mas, como os Estados Unidos não permitiam essas vistorias, muitas embarcações usavam a bandeira norte-americana para evitar a revista. Além disso, como os navios negreiros foram desaparecendo com o passar do tempo, os que ainda faziam o tráfico de escravos lotavam ainda mais as embarcações, tornando a viagem mais sofrida. Ao longo dos anos, os navios negreiros entraram em decadência e as embarcações mudaram o foco para outras mercadorias. Bom, esses foram alguns dos horrores cometidos contra os escravos africanos. Lembrando que essa história é apenas a ponta do iceberg, porque a dívida histórica com o continente africano é quase incalculável. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais em uma outra ocasião, na Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!